Um detalhe, eles não eram 3 nem eram reis. Não? A gente não sabe quantos eram. A que, pode ser mais de tradição... 3? Pode, ou 2. A Bíblia só fala que eram uns magos do Oriente. Pode ser uma comitiva. Pode ser, a tradição... Mas não é Baltazar, Baltazar, Melchior e Gaspar. Gaspar. Esses nomes foram criados na Idade Média. Uau. Olha só, cara. Poxa. E a ideia de Poxa serem 3 vida. é por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E aí o Baltazar, Melchior e Gaspar são nomes dados na Idade Média. Não tem nada que eram esses nomes. A tradição oriental da igreja ortodoxa vai falar que eram 12 magos. Então a gente não sabe. E nem eram reis. A Bíblia não fala que eram reis. Eles eram sábios. De onde vem o rei? Como que Tradição medieval. Ah, tá. Tradição medieval. Então eles chegam... Mas tem uma coisa que quebra a nossa perna. O quê? Aqueles magos provavelmente eram pagãos. É? A chance maior deles serem pagãos, judeus eles não eram. Com certeza. Pra casa. E eles tinham dinheiro, né? Porque Tinha trouxeram dinheiro, presente pastores. caro. Não, os pastores eles não deram, quem deram foram os magos. Ah, os magos, Os meu magos. pai. Eu Mas, já pô, criando fala dos já outro magos. mito já. Mas dos magos. Os magos deram ouro, incenso e mirra. Errado. Que inclusive as cores do Natal tem a ver também com os presentes. Com né? os presentes. Vermelho. Presentes totalmente amarelo. equivocados para uma criança. Também acho. Dá um PlayStation, Uma fraldinha. uma fraldinha e o que mais aí? O Lego. Um Lego, né? Mas tinha razões daqueles presentes. Então, tem uma representação, né? Tem, são O presentes ouro- para realeza. O ouro é por causa do lado De riquezas. A mirra. A mirra, o perfume, é porque o perfume também significa realeza. A realeza. E o incenso é justamente a oferenda que se dava quando o rei era coroado. Tanto é que Paulo fala, nós somos o bom perfume de Cristo, porque Roma tinha um incenso. Então, aqueles presentes que eles deram para Cristo eram presentes que se davam para filhos de reis que nascessem. Tanto quando ele morreu também foi passado. Exatamente, então foi passado aquilo. Então, quer dizer, era uma maneira de reconhecer essa criança aqui, ela é real, não real no sentido de realeza. Não real no sentido de real, né? Um rei, é um king. E da onde saem esses magos? É o que provavelmente eles vêm da Pérsia, da região da Pérsia. E eles eram astrólogos mesmo? Astrólogos, agora a gente tem que entender que astrólogos naquela época... Que mago? A palavra mago é que é o seguinte, a palavra mago é uma palavra grega que foi aportuguesada, igual a gente fala e-mail, que é uma palavra inglesa que a gente aportuguesou, né? Tá. Então, mago é uma palavra grega, magoi. Magoi significa quem lida com os astros. Só que naquela época não havia a divisão entre astrônomo e astrólogo. Ah, tá. Era tudo uma coisa só. Entendi. Não era descobrir o signo? Não. Tinha essa parte também, você entendeu? Dos signos, do zodíaco, mas não tinha essa divisão. Mas eles eram sábios. Eles eram sábios, não tinha essa divisão, porque a Babilônia que começa com astronomia / astrologia. E como eles divinizavam os signos, os astros, agora que vem uma coisa que quebra a nossa perna. Eu vou entrar daqui a pouquinho na questão do porque não podia ser hotel, tá? Mas tem uma coisa que quebra a nossa perna. O quê? Aqueles magos provavelmente eram pagãos. Porque eles eram magos que vieram do Oriente. A chance maior deles serem pagãos, judeus eles não eram. Com certeza. Eu posso trabalhar com uma hipótese mínima, de repente eles serem pessoas que tivessem alguma influência do judaísmo, porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, ficaram muitos morando na região da Pérsia. Então... Mas parece também, se eles fossem pagãos, parecia uma coisa de reconhecimento de uma nova coisa que estava acontecendo. Era uma simbologia? Uma tipo, simbologia. O mundo vai perceber, todo mundo vai perceber e uma simbologia a mais. Provavelmente, eu até acredito, a maior probabilidade é que eles eram não só pagãos, mas seguidores de Zoroastro. Então, eu li isso daí também. O zoroastrismo. O zoroastrismo, para quem não sabe em casa, é uma religião que também surgiu na Pérsia. Tanto é que o mitraísmo é um braço do zoroastrismo também. E você tinha Zarastutra, ou Zoroastro, que é a mesma pessoa, que foi um suposto profeta que surgiu ali na Pérsia e tudo mais, e começou a religião zoroástrica. Tem o Zendavesta, que é o nome a Bíblia deles. Sim. Provavelmente eles eram zoroastristas, né, os seguidores de Zoroastro. Agora,
em que sentido que isso quebra? Vem um lado bonito, que foi o que a Marcela falou, o mundo vai reconhecer que o Messias chegou. Mas tem um lado de quebrar a perna dos religiosos. Por quê? Porque quem deveria reconhecer o Messias eram os judeus. Ah, sim. Os magos não tinham informação precisa a respeito das profecias. Note que a única coisa que eles viram foi a estrela. Eles sabiam, porque no Antigo Testamento falava lá na profecia de Balaão, né? Uma estrela procederá de Jacó e o cetro não sairá de Judá. Mas na religião deles não tinha nada falando sobre a vinda de um Messias. Tinha. Esse é que é o interessante que tinha. Quando a gente lê... Porque o Zend-Avesta, que é a Bíblia do Zoroastrismo, ele tem 2 Zend-Avesta. Tem o Zend-Avesta original de Zoroastro e teve os complementos que foram tidos ao longo dos anos, muitos séculos depois de Zoroastro. Então, se eu ignorar o zoroastrismo atual e ficar apenas com aquele primitivo de Zoroastro, é interessante que Zoroastro ele conta uma história da humanidade, que ele divide essa história em períodos, e ele fala que havia um conflito cósmico entre o bem e o mal, e os deuses eram chamados de Ahura Mazda e Arimã. Ahura Mazda era o deus do bem, o deus da luz, e Arimã era o deus das trevas. E quando eles guerrearam, começaram a surgir os seres espirituais. E o Arimã fez uma guerra celestial e levou uma parte dos seres espirituais no conflito com eles. Parece mais com a história de Lúcifer. Total. Com a queda de Lúcifer. Total. E esse conflito passou para a Terra quando os seres materiais foram criados, o primeiro casal. E eles estavam esperando um ser que iria redimir a humanidade, e esse ser era descendente do Mashia Mashioi. E é interessante que a expressão persa, Mashia Mashioi, lembra muito de perto o hebraico Mashiach, que é Messias. Ah, é? Como é que eu explico isso? Eu explico com 2 possibilidades que não são excludentes. A primeira delas é assim. Partindo do pressuposto que existiram Adão e Eva, Deus revelou para Adão verdades a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal, a vinda do Messias. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, então todos nós, nos nossos ancestrais, recebemos a tradição adâmica. Essa tradição foi deturpada. E Adão e Eva contavam a história para os filhos. E os essas filhos histórias foram netos, passando. Blá, 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 blá. E ninguém falsifica uma nota de $8. Não existe. Você falsifica uma nota que existe. Eu posso falsificar uma nota de $20, não de $8. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Só que o interessante é que o falso tem elementos que imitam o verdadeiro. Sim. É uma bolsa da Gucci que você compra na 25 de março. Né? É então, o Paquito, que é uma versão do Jansson. Do Jansson lá, né? Do Flow. Então, o paganismo vai ter muitos elementos de verdade, porque se ele é uma deturpação da verdade, eu não devo me surpreender disso. E aí que vem a sabedoria de Deus. No conflito entre o bem e o mal não quis criar, porque o mal não cria. O único que tem o poder de criar é Deus. O mal copia. O mal copia. Você entendeu? Deus cria, o mal copia. Ou destrói e com essa destruição cria outras coisas. Toda cópia é enganosa. É uma cópia enganosa. Ele cria entre aspas, que ele cria a partir do que já existe. Exato. A história da psicologia ela é bem legal. Eu entrei agora, fui querer fazer psicologia também. Eu já tá sou formada em psicologia? letras. Tô. Que legal. Primeiro semestre, então não me pergunta parabéns, muita coisa, viu? eu não sei muita coisa. E aí a gente, na história da psicologia, né, para tentar entender, né, onde que a psicologia começou a ser estudada como ciência e tudo mais, começaram a estudar desde antigamente, desde o homem tentando explicar ali, nos registros de história mitos. que tem, pra onde será que começou a acontecer do homem querer entender de onde eu vim e tal, não sei o quê, e começa com os mitos, né, então começa lá com a galera, poxa... O céu é muito grande, vamos fazer um deus céu, um deus sol, um deus cachoeira, um deus não sei o quê. E o bonito disso é que em Romanos 1:8 fala assim que nós somos indesculpáveis. Porque o que Deus pode conhecer se porque os sinais que Deus existe, ou seja, não é indesculpáveis eu evangélica, eu crente, eu católico, eu qualquer coisa que seja que acredite nessa vertente de que Deus existe. Todos nós somos indesculpáveis, porque os sinais de que existe um Deus, eles estão por toda parte. Exatamente, a criação está aí. E é tão interessante que nessa situação de cópia e não criação do mal, eu imagino que Deus é até irônico com o mal. Porque o mal faz de tudo para acabar com as trevas e Deus vai assim, tchum,
e muda para ele, né? O fato do mal deturpar a verdade obrigou o mal a ter elementos da verdade. Sim, para parecer verdade. E são esses elementos da verdade que a gente pode começar o diálogo, por exemplo, com um pagão. Você está entendendo? Começa uma verdade. E além disso, mostra que Deus não é chauvinista nem xenofóbico. Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo na época do Antigo Testamento e ali no início do nascimento de Jesus. Mas isso não significa que a salvação era exclusivista dos judeus. Tanto é que tem muitos heróis não judeus que aparecem na Bíblia. Ruth, que é ancestral de Jesus, era moabita. Você tem a Raabe, que era cananita. Você tem muitas pessoas ali que eram pagãs e se tornam heróis, heroínas judeus. E muitos nem se tornaram judeus. Naamã, por exemplo. Genealogia de Jesus tem prostituta. Prostituta, tem de tudo. Adúltera. Tem tudo. É por isso que eu acho que a figura desses 3 reis magos é tão importante, pelo fato de eles não fazerem parte do que se esperaria de quem deveria estar lá, os sacerdotes ou alguém. O Herodes. Alguém. Aí são caras que vêm de longe. Por um chamado. Eles leram um sinal que ninguém leu e já tinha profecia de que ia chegar. Só que a galera queria um rei bonitão com coroa político. Esse sempre Mas pra eles esperavam esse cara aí, os judeus. Não. Os magos? Não, a gente não tem detalhes. Não? Eu acredito, se eu pegar pelo zoroastrismo, considerando a hipótese que eles seriam seguidores da religião Zoroastro, eles sabiam que viria o Salvador. Porque o curioso, Marcelo e Vilela, que fora de Israel... Bom, deixa eu começar assim. Quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho o cenário completo. Você entendeu? Você tem um quebra-cabeça, você tem algumas peças Exatamente. E você tem que imaginar que imagem que está formando. Exatamente, eu tenho indícios, por isso que o programa que eu tenho na TV chama-se Evidências, porque a gente trabalha. Você não tem a caixa do quebra-cabeça com a imagem completa para saber o que você tem algumas peças. Eu sei que é o rosto de uma menina, mas a cor do vestido dela já é mais difícil aqui e tal. Tem uma peçazinha vermelha aqui, pode ser. Então o que acontece? Nós temos fragmentos de história, e olha esses fragmentos de história. Nós temos, por exemplo, Suetônio e Tácito, que eram 2 autores pagãos, historiadores romanos do primeiro século. Os 2 falam o seguinte: por aquele tempo, todos acreditavam que estava escrito no livro do destino do mundo que da Judéia viriam os salvadores do mundo, ou os dominadores do mundo. Essa profecia apontava para Tito e Vespasiano, mas os judeus, como sempre acontece com esse povo, interpretou a seu favor. Isso é Suetônio falando. O Tácito fala praticamente a mesma coisa, só que o Tácito fala que estava escrito no livro do destino do mundo, que por esse tempo, que é a época de Jesus nasce, estava para surgir o Salvador. Então a gente pode supor que existia um burburinho geral. Alguma coisa vai acontecer, exatamente. O Salvador vai vir uma pessoa especial. Deus Cara, imagina viver nessa época e ter a galera falando, não sei não. Aí não, tanto é que já havia um burburinho, aí eu não sei quais as profecias, quais os elementos que a gente não tem tudo. Porque o rei já estava atento. Vai nascer um rei, vai me tirar do poder. Exato. Alguém vai me tirar. Tanto é que, saindo da Bíblia para ir para a história secular, os romanos entenderam que essa criança de ouro que todo mundo estava esperando, olha que interessante, a espera do Messias não é uma doutrina de exclusividade judaica e cristã. Os pagãos já estavam esperando isso. Tanto é que os romanos entenderam que essa criança, que eles chamavam de a criança de ouro, seria Augusto. Por quê? Porque quando Augusto nasce, o Júlio César morre. Sim. O Júlio César morreu. E deixou o Augusto como o herdeiro dele. Aí o Senado, que era pró-Júlio César, coloca Augusto como o imperador de Roma. E Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Oficialmente, a rigor, Júlio César já era uma espécie de imperador não oficial, ex-ofício. Porque você tinha lá a briga pelo poder, que era o triunvirato lá, que era o Augusto, que era o Júlio César, o Marco Antônio e o Pompeu. O Marco Antônio se envolveu com a Cleópatra lá, depois tomou na cabeça, morreu. O Pompeu não quis saber da Cleópatra, e o Júlio César ficou um pouco encantado com ela, mas caiu fora depois. O Pompeu acabou morrendo em guerra também, quem sobrou foi o Júlio César, mas o Júlio César foi morto. Ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, apareceu um cometa no céu.
E aí os que queriam salvar o partido do Júlio César e emplacar o Augusto colocaram isso como sinal. Falaram que o Júlio César se tornou Deus. Tem um mito, e que o Augusto seria aquela criança que estavam todos esperando. Aí que vai o detalhe. De onde que eles tiraram que uma criança ia salvar o mundo? Não sabemos. Mas já existia. A crença. Mas a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Exatamente. Né? O problema é que o pessoal do povo de Israel estava sofrendo tanto com problemas políticos, né, que eles não... Na época, nossa, a gente está com tanto problema político aqui, e por que a gente vai pensar agora em outra coisa? Eles não estavam olhando para coisas espirituais, alma. Não, a gente precisa de um salvador. Agora não é para minha alma, para o meu espírito. Agora é para o meu dinheiro, para minha terra. A gente está precisando de outro salvador. Então a gente não encontra mesmo se a gente está procurando no lugar errado. Então existe esse sentimento, né? Nós temos moedas com Augusto, chamado Filho de Deus. Esse Zeitgeist. Aí vem, Jesus nasce. Só que Jesus quebra, é o que a Marcela está falando, Jesus quebra o protocolo de todos os salvadores esperados, porque ele nasce humilde. Até os magos devem ter assustado. Tanto é que os magos estavam esperando um rei, que eles foram em Jerusalém e foram ao palácio. Então, é óbvio. Qual que é a trajetória deles? Eles estão seguindo uma luz, sabem mais ou menos onde é a região e é para achar exatamente, lugar. A luz foi conduzindo-os à noite. Eu falei, a tradição patrística fala que não era bem uma luz, que eram anjos. Tá. Acho que é Papias. Seria o brilho de anjos. Esses anjos foram conduzindo os magos. Mas já ouvi falar também no cometa, né? Que pelo cálculo... Não bate. Porque o Halley, que é o cometa que o pessoal pensa, não, ele teria passado na região, se não me engano, no ano 9 a.C. Tá. E cometas não eram atrelados a nascimento. A única questão de cometa foi o Júlio César atrelado à divinização de Júlio César após a sua morte. Entendi. E os cometas geralmente eram símbolo de mau presságio. Então não faz sentido ser um cometa. Não faz sentido ser uma supernova. Em Sipar, na Babilônia, nós temos documentos astronômicos que eles falam que houve um brilho especial no céu que chamou a atenção de alguns na época. Em Sipar nós temos isso. Entendi. E que seria esse brilho? Não sabemos, que na astronomia não conseguiram achar nada, nem supernova, nem nada. Mas então, essa luz leva eles até onde? Até um certo ponto? Essa luz deve conduzi-los até a terra de Judá. Até aí tudo bem, porque eu tenho esses historiadores romanos que também falavam que sabiam que era da Judéia que nasceria o rei. Aí uma vez que a luz para no céu em Judá, é óbvio, vamos ao palácio em Jerusalém. Sim. Tá nasceu lá. Nasceu lá, o rei, né? Deve ser lá. Quando eles chegam no palácio, Herodes, assim, o que vocês querem? Um detalhe, eles não eram 3 nem eram reis. Não? A gente não sabe quantos eram. A tradição... Pode ser mais de 3? Pode, ou 2... A Bíblia só fala que eram uns magos do Oriente. Pode ser uma comitiva. Pode ser a tradição... Mas não é Baltazar, Melchior e Gaspar. Esses nomes foram criados na Idade Média. Uau. Olha só, cara! Poxa. E a ideia de serem 3 é por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E aí o Baltazar, Melchior e Gaspar são nomes dados na Idade Média. Não tem nada que eram esses nomes. A tradição oriental da igreja ortodoxa vai falar que eram 12 magos. Então a gente não sabe. E nem eram reis. A Bíblia não fala que eram reis. Eles eram sábios. De onde vem o rei? Como que tradição medieval. Tá. Tradição medieval. Então eles chegam, esses sábios, no palácio. No palácio, óbvio, pedem uma audiência com o rei Herodes. Nós temos esses sábios da Pérsia, homens, né? Assim, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Aí Herodes também foi pego assim meio... Surpresa. Aí Herodes que consulta Herodes tá batendo um yakisoba o yakisoba aqui, ali, né? Tranquilo. Que isso que tá falando? Tudo, não tem, né? Eu que sou o rei aqui. Eu sou o rei aqui. Rei, mas Herodes, ele era... Herodes tem um livro chamado King Herod, The Persecutor Persecuted. Rei Herodes, o perseguidor perseguido. Que faz um levantamento... Você tem que ler esse livro, já que você está fazendo psicologia. Tem em português? É uma análise... Não. Ele tem só em inglês. É uma análise... Bom, eu tô falando, de repente até tem. Dá uma procurada, de repente até tem, porque eu já me surpreendi de... O perseguidor assim, perseguido? Coloca assim, Herodes, o perseguidor perseguido. Porque já aconteceu de eu citar livro, agora já tem em português. Boa. É um livro de psicobiografia, onde uma pessoa, um historiador e um psicólogo fazem uma análise psicológica dos traços patológicos de Herodes. Tá. Ele devia ser bem seguro. Você entendeu? E ele tinha, várias coisas. Ele tinha síndromes terríveis ali. Ele era sociopata. Com certeza, para conseguir matar um monte de criança sem sentir. Não, ele matou a mulher que ele mais amava, Mariamne.
E depois fez uma torre em homenagem a ela lá em Jerusalém, que você vai conhecer. É mesmo? Que eu não sei se o pessoal de casa tá sabendo. Marcelo, só falta um dia viajar com você. Eu vou para Israel. E o Vilela vai comigo. E o Saião tá também. Gravado, com a Raquel, a filha. Você vai cantar lá ainda. Não, eu falei com a filha do Saião, falou que tem mais de 90 pessoas na lista de espera. Que não coube nessa nossa. Então já vou jogar. Vai ter outra. Vamos fazer uma outra aqui. Vou falar se o Saião estiver ouvindo. Vamos tentar fazer uma Saião e levar dessa vez a Marcela Thaís para cantar, viu? Tá gravado, ela e o Samuel. Tá gravado, viu? Então, por que não, né? A gente nunca sabe. Ó, gente, se você quiser, olha, eu quero ir para Israel com a Marcela Thaís. Coloca aí para cair lá pro pastor Saião lá. Galera. Então, o que acontece? E se você for, você vai cantar numa igreja do século XII. Nossa, uma igreja medieval com uma acústica maravilhosa. Mas voltando à história, eles batem lá, né? Eu vou te mostrar a torre que ele construiu em homenagem ao irmão dele, a Fasael, e à esposa dele que ele matou, que era aquele mais amava. E por que ele construiu uma torre depois? Deve ser remorso. Psicopatia. Deixa a Marcela formar, ela vai explicar isso melhor pra gente, que eu desisti. Pergunta pra Ana Beatriz. Então, o que acontece? Aí o Herodes, só um minutinho. Sacerdotes, que negócio é esse? Onde é que o Messias tem que nascer? Agora? Parece que é por agora. Mas o nascimento dele, de acordo com as profecias da Tanakh, que a gente chama de Antigo Testamento, das Escrituras, é em Belém, não é aqui em Jerusalém. Belém. Aí o Herodes vira para os magos e fala assim, olha, o lugar do nascimento dele é em Belém. Mas faz uma coisa, tá certo? Vão lá, descubram, adorem a criança, depois iam me dizer também para eu ir lá adorar. O cara meteu essa. Manda localização. Manda no WhatsApp aí, manda só a localização de vocês estão. Aí os sacerdotes foram lá e encontraram a criança. É aí que vem o detalhe. A gente tem que entender uma coisa. Pela visão do presépio, eu vou entrar na questão da hospedaria agora. Pela visão do presépio e dos filmes que eu pedi vocês para descreverem aqui, a gente imagina tudo acontecendo numa noite do dia 24 para 25 de dezembro. Exato. Né? José chegando com Maria ali, aquela chuvinha fina, Maria já sentindo dores para dar à luz, né? Maria já grávida com aquele barrigão. Ai, José, eu não vou aguentar mais, José, calma, Maria. Senhor, desculpa, tá lotado, moço, tá cheio, não tem lugar, vai na outra. Aí uma falou assim, olha, se você quiser, eu tenho uma hospedaria, uma estrebaria ali embaixo, vai com a mulher pra lá. E José vai com ela, aí os animaizinhos todos ali, né, a vaquinha, o burrinho e tal, o galinho. Aí vem os pastores adoram a criança, inexplicavelmente deixam ela naquela condição insalubre e voltam para a atividade deles, que a história para mim não bate. Aí depois chegam os magos, que mesmo não sendo reis, era gente rica, dá o presente, que como você falou, são presentes, agora já sabe que eram presentes de realeza, mas dão aqueles presentes ali e vão embora e deixa a família lá também. Não aluga nem um quartinho. Não aluga nem um quartinho para eles, né? Fala, não, vão com a gente para Jerusalém. Belém para Jerusalém é uma distância de 6 quilômetros. Por que eles não foram ali? Então, não faz sentido. Aí um ateu pode falar assim, tá vendo? Essa história é completamente sem sentido. No sense, não. No sense é a tradição que muitas vezes é passada por Hollywood. Mas se a gente for deixar a tradição de lado e olhar a Bíblia, faz sentido. Vamos analisar. Em primeiro lugar, quando Herodes manda matar as criancinhas de Belém, o Evangelho de Mateus me dá uma informação importante aqui, ó. Mateus fala assim, ó. Vou ler para vocês aqui, olha. Tendo Jesus nascido em Belém, vão em busca de menino, e vendo ele que a estrela alegraram-se todos. Depois que os magos foram embora, Mateus capítulo 2, versículo 13, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e falou, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então tem um tempo aí, não é? Tem o tempo. Eles não chegam no dia do nascimento. Exatamente. Você entendeu? Eles não chegam no dia que Jesus nasceu. Entendi. No presépio, normalmente coloca-se lá a manjedoura, a vaquinha, São José de um lado, a Ave Maria do outro, aí aqui coloca os 3 magos, aqui coloca os pastores, tudo junto. Chegou a galera toda ali, né? Não. Já havia 2 aninhos que Jesus tinha nascido.
E é interessante que o Evangelho de Mateus, quando fala que os magos foram visitar a criança, diz assim, olha o que diz aqui interessante. Capítulo 2, versículo 11, sobre os magos. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Entrando na casa. Então Maria estava numa casa. Agora, quando a gente vai para Lucas, tem o detalhe da manjedoura. Lucas fala o seguinte, que quando Jesus nasceu, na época do censo, aconteceu o seguinte: os pastores vieram e viram a estrebaria. E em Lucas fala que depois que Jesus nasceu, diz assim, Lucas capítulo 2, 21, ao se completarem 8 dias, Jesus foi circuncidado em Jerusalém. E depois, passados os dias da purificação, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado em Jerusalém. Se Herodes estava procurando Jesus para matar, não faz sentido Maria e José levarem a criança para Jerusalém. Eu só tenho uma explicação. Para Jesus ser levado a Jerusalém, porque nessa época Herodes não estava procurando a criança para matar. Tinha sido antes ou depois? Foi depois. Foi depois? Foi depois. Jesus nasceu, com 8 dias foi circuncidado, com 40 dias foi apresentado em Jerusalém, e José ficou com Maria morando em Belém por mais ou menos 2 anos, aproximadamente 2 anos. No final desses 2 anos, que vem os magos procurarem e entram na casa onde Maria está morando. Entendi. Perceberam? Então, Maria chegou, Jesus nasceu, 2 anos depois é que os magos vêm. Putz, aí quebra toda a minha historinha dele chegando no nascimento. No nascimento, os magos vêm 2 anos aproximadamente, não estou fechando a conta aqui, aproximadamente 2 anos depois dos pastores. Dão a notícia pro Herodes fica esperto, vai lá ver e já manda, manda matar todo mundo. E quando eles dão a notícia pro Herodes, Jesus já tinha nascido, tinha 2 anos. Quando os magos chegam, Jesus já estava com quase 2 aninhos. Mas eles acham logo de cara Jesus ou não? Acham de cara, porque é pertinho ali. Pertinho. Quando eles chegam, Jesus já tinha 2 anos. Tá certo? Porque o Herodes procurou saber quando a estrela apareceu. E a estrela apareceu quando Jesus nasceu. Se a estrela já tinha aparecido há 2 anos, significa que os magos... desse delay para não ter um encontro, porque né? Mesmo porque para sair da Pérsia para vir para Israel, não é uma viagem. Agora eu vou para o Rio de Janeiro, vou pegar o carro hoje à noite, amanhã eu tô no Rio. Entendi. Você entendeu? Era uma viagem que demorava dias, você tinha que esperar as estações para não viajar no inverno. Então eles viram a estrela no Oriente e só no final de 2 anos que a estrela estava aparecendo é que eles chegaram a Jerusalém. E ela era recém-parida. Exatamente. Assim, não, vamos pegar nossas malas e vamos já agora. Exatamente. Agora, uma pergunta. Por que Maria, depois que Jesus nasceu, não voltou para Nazaré se eles eram de Nazaré? Se eles foram só por causa do censo? Ganhou o neném, passou o resguardo, deveria voltar. Mas então, é só o lance da estrebaria. Então, eles não estavam numa estrebaria. Eles estavam numa casa, provavelmente, de parentes. De parentes, na época dos magos. Tá certo? Aí, para responder o porquê da estrebaria, eu vou responder as 2 perguntas numa só. Tem alguma coisa na Bíblia falando? Tem. Porquê da estrebaria e por que eles ficaram 2 anos lá? Aqui que vem a questão. Lucas capítulo